Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui ao vivo com você pelo meu programa ABC em Perfil. Infelizmente, com pesar, que abro o meu programa hoje, nessa noite, para falar da perda do nosso tesoureiro da Ordem dos Advogados Seccional Paulista, Carlos Mateu. Foi uma infelicidade, um acidente que ele sofreu e trazendo também um acidente ao nosso presidente, que está afastado. Então, os nossos sentimentos a todos os familiares, também em nome da Associação dos Advogados do Grande ABC, a qual eu presido. Quero mandar um grande abraço para o Dr. Roberto Gonçalves, nosso secretário da Ordem dos Advogados, também vice-presidente da associação, e ao nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli. Um grande abraço para você, Fábio, e em breve estará aqui conosco também para que nós possamos bater um papo. Nessa noite não pode ser diferente, como eu já havia anunciado pelas redes sociais. Eu estou aqui com um grande jornalista, um grande amigo, um grande profissional do Grande ABC, do estado de São Paulo e também do Brasil. Falo isso porque ele é comunicador, jornalista, colunista do jornal Diário de São Paulo e muito conhecido de todos. Eu vou conversar com ele sobre o tema hoje, o papel da imprensa na política. Vamos bater um papo gostoso nessa noite. Você liga, participa pelo 2379-4733, dá a sua opinião, faz a sua pergunta. Nós estamos aqui de uma forma democrática. E hoje eu recebo ele, o jornalista, profissional e apresentador também da TV+, da nossa co-irmã aqui, do Grande ABC. Joaquim Alessio, meu amigo. Boa noite, doutor Cristiano. Felicidade, já há muito tempo, queria te receber aqui. A gente vinha ensaiando, né? Até que a gente ensaiou bastante, vamos ver se dá certo ao vivo agora. Vamos ver se a gente consegue, né? Tá certo. E você Mas tá é um bem? prazer, tá ótimo, um prazer estar aqui com você. Acompanho tua trajetória profissional há muito tempo, como acompanho também o doutor Fábio Picarelli, o presidente da OAB. Já fiz até uma capa de revista com ele, falando do trabalho dele à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. E, enfim, é interessante discutir esse papel. Eu que sou um pouquinho mais antigo, né? Acompanho política aí nos últimos 40 anos, com uma certa frequência, no jornalismo há uns 35, 36. Então, para a gente discutir esse importante papel da imprensa na política, Exatamente. né? E às vezes não só o papel, porque agora se fala menos em papel e mais em rede social, você acabou de falar na abertura aí de rede social, ela modificou inclusive o peso da imprensa enquanto jornalismo impresso na própria política. Sem dúvida. Mas antes da gente falar esse papo, aliás, o pessoal já vai ligar no 2379-4733, conta um pouquinho dessa trajetória, dessa carreira maravilhosa, dessa experiência, né? Pois é. Eu comecei, na verdade, em 1976, ou seja, ano que vem vai fazer 40 anos, fazendo o jornal da Associação Paulista de Medicina e a revista O Médico Paulista, da Associação Médica Brasileira. Curiosamente, hoje eu tenho uma parceria muito importante com a Associação Paulista de Medicina, subseção de São Bernardo e Diadema, presidida pelo Dr. Marcelo Ferraz, um grande neurocirurgião, que tem um quadro dentro do programa Joaquim Alessio, que vai ao ar pela NET ABC, canal 26, né? Posso fazer uma propaganda aqui? Claro. Toda sexta-feira, às 21 horas da noite, às 21 horas, claro, só pode ser da noite, o Dr. Marcelo Ferraz sempre tem um convidado especial falando da questão médica, o médico com a comunicação, o direito médico, enfim, uma série de assuntos. Comecei com a Associação Paulista de Medicina, fazendo esse jornal e fazendo revisão do jornal. E eu tinha a oportunidade de revisar textos, por exemplo, de um cronista como Lourenço de Aféria, que escreveu durante muitos anos na Folha de São Paulo. Se eu hoje consigo escrever alguma coisinha, eu aprendi muito com o Lourenço de Aféria. Lógico, com os outros professores, desde o primário, passando pelo ginásio na época, colegial, aquela coisa toda, mas o Lourenço foi um grande mestre. Em 1978 eu fui fazer futebol. Entrei para o Popular da Tarde, que era um jornal ligado ao Diário Popular, um jornal de esportes, que fazia concorrência com a Gazeta Esportiva na época. Fui lá entrei em outubro de 78 para cobrir o Juventus. São Paulo já existia naquela época. São Paulo já existia, eu já era São Paulino fanático, mas me botaram, lógico, começo de carreira, você vai cobrir o Juventus. E cobriu o Juventus um timaço, com a Taliba, o Ilcinho. O Juventus que eliminou o Corinthians daquele ano, das finais do Campeonato Paulista, permitiu a final entre São Paulo e Santos. O Santos acabou ganhando numa melhor de 3. O Santos estava disputando com os meninos da Vila,
Juari, João Paulo, aquela Nossa. coisa toda, Pita, Só fera. Ailton Lira, timaço do Santos, que eu, assim que terminou a participação do Juventus, eu fui cobrir o Santos também, foi um episódio importante. Dali eu saí, aliás, teve um episódio até político, que eu fui demitido do Diário Popular em 79, durante a fatídica e histórica greve dos jornalistas, de maio de 79. Olha. E fui demitido por um general de exército que assumiu a redação do Diário Popular na época. Então tem esse papo também da política que é importante. Claro. Saí dali e fui contratado no dia seguinte pela Gazeta Esportiva. O Olímpio da Silva Sá me levou para a Gazeta Esportiva para fazer esporte amador e, ao mesmo tempo, começar a desenhar o projeto de junção da Gazeta Esportiva com o jornal A Gazeta, que a gente chamava de Gazeta Preta, porque ela era preto e branco na época. Participei dessa junção, saí da Gazeta, fui para... Isso na década de... Isso 80, 1980, eu entrei em 79, fiquei até 80. Em 80 eu saí para ir para a Folha Metropolitana de Guarulhos, onde trabalhei com outro monstro sagrado do jornalismo, Armando Monteiro Bustamante, que era diretor e tinha sido diretor do Diário da Noite, um dos melhores repórteres e editores policiais da história desse país. Fiquei lá um tempo até que fui convidado pelo grande Ademir Médici, que na época era chefe de... Ele era editor-geral do Diário do Grande ABC em 1981. Grande historiador. E eu consegui, inclusive, fazer um ano essa ponte. Trabalhava de manhã em Guarulhos, né, recém-casado, salário de repórter. Trabalhava de manhã em Guarulhos, fazia jornada de 5 horas. Naquela época, jornalista trabalhava 5 horas, né? Repórter trabalhava 5 horas. Saía de lá às 2 horas da tarde, entrava às 4 no Diário do Grande ABC e ficava até às 9 da noite. Fiz isso durante um bom tempo, até que me ofereceram para ficar só no Diário do Grande ABC e eu fiquei. No Diário O Diário você ficou quanto tempo? Entrei em 1981, exatamente dia 3 de agosto de 81, e saí dia 31 de dezembro de 1990. Quase 10 anos. Logo em 84 me colocaram alguma loucura de alguém lá para eu ser editor de política do Diário do Grande ABC e fazia ao mesmo tempo a coluna política, que não era cena, chamava Ronda Política. Ronda Política. Eu li muitas, muito. Ronda Política. Era uma coluna pesada, uma coluna que você tinha 60 linhas de abertura, para quem não sabe, 60 linhas, dá 5.400 toques. Tinha também mais 90 linhas de notinhas, e que o pessoal até brincava e falava que chamava Rojas, que não era Ronda, era Rondas Ostensivas Joaquim Alessi, porque eu saía tirando pesado para todos os lados. Mas era legal porque eu acordava, naquela época o PT já tinha sido fundado, eu acordava petista, na hora do almoço eu era PMDBista, à tarde eu era do PDS, e cada um achava que eu era de um partido de acordo com aquilo que saía publicado. Tá. Então, embora eu nunca tenha sido filiado O raio-x da política veio depois. O raio-x veio depois. Veio depois. Tá. Já no final... Mas tinha uma plataforma nesse sentido? Tinha. O raio-x da política quem implantou foi o Alexandre Polese, quando assumiu a direção de redação, e trouxe para trabalhar no Diário do Grande ABC. Pouca gente sabe disso. O atual, acho que um dos jornalistas mais polêmicos da atualidade, que é o Reinaldo Azevedo. Sim. Que trabalhava no Diário do Grande ABC, professor de uma escola em São Caetano do Sul, o Quarupi, aliás, sabe tudo de português, né? E o Reinaldo, que naquela época era esquerdista, hein? E um esquerdista empedernido. O Reinaldo, se ele estiver assistindo ou se vier a saber, ele vai ficar bravo comigo, mas eu lembro até hoje que um dia eu fui assistir a Insustentável Leveza do Ser, no Belas Artes, no antigo Belas Artes. Eu estava saindo junto com a minha mulher, com a Rosana, e o Reinaldo estava lá com aquele guarda-chuvinha dele, o óculos fundo de garrafa, que ele já usava à época. E ele falou, e aí, meu caro, o que você achou do filme? Eu falei assim, achei fantástico, um filme que narra a Primavera de Praga. É um filme que bate muito nos comunistas. E ele virou para mim e disse assim, anticomunista demais para o meu gosto. Imagina o Reinaldo Azevedo hoje falando isso, muda completamente. Mas isso faz parte da política e tal. Fiquei até 90 no Diário do Grande ABC, se eu for contar tudo, tem muitas histórias. Em 91 fui convidado, eu tive a sorte de trabalhar com os grandes jornalistas desse país. Fera. O diretor de redação do Diário Popular, em 1990, era ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Antônio de Miranda Jordão. Miranda Jordão foi o fundador da Última Hora, junto com Samuel Weiner, um dos mais brilhantes jornalistas, para mim o mais brilhante da história do jornalismo brasileiro. Um cara que ensinou o Frei Beto a escrever para jornal, ensinou o Jô Soares a escrever para jornal.
foi chefe de uma colega nossa aqui do ABC, Claudete Reinhardt, porque na década de 60, a Última Hora já tinha Última Hora ABC, tinha Última Hora Campinas, colunista social era Orestes Quercia. Ele foi o dono do Diário Popular, não foi? Ah, não, depois, isso nessa época que o Miranda estava lá, o Quercia era o dono e contratou o Miranda para dirigir. O Miranda estava dirigindo o Dia do Rio de Janeiro, junto com o Ari de Carvalho. Miranda veio, fez uma revolução, transformou o Diário Popular, que vendia até 1988 16 mil jornais em banca. Em 90, quando eu fui para lá, nós chegamos a vender 300 mil jornais, todos os dias em banca. Tanto que tinha o título de Rei das Bancas. Um jornal que, rarissimamente, eu não conheço outro case, jornal que se pagava com a venda em banca. Ele não dependia de publicidade. E era dinheiro vivo, né? R$1, cada um pagando. E o pessoal comprava e lia. O jornal tinha uma penetração, principalmente nas camadas mais populares e no movimento sindical, que a gente tinha uma cobertura de sindical fantástica, né? Então o Diário Popular fez sucesso. Fiquei lá até 2001, já lá eu entrei como editor executivo. Depois de 5 anos eu passei para editor-chefe, assumiu o Josemar Gimenez como diretor de redação, Josemar que é diretor hoje do Estado de Minas e do Correio Brasiliense. Fiquei com o Josemar, até o Josemar ser convidado, que ele é mineiro daqueles tradicionalistas, ser convidado para voltar para Minas Gerais, para dirigir o Estado de Minas, que era o sonho da vida dele. E ele me indicou para substituí-lo como diretor de redação do Diário Popular. O Quercia, num primeiro momento, ficou meio relutante, porque disse que eu ouvia dizer que eu era muito petista. Tem essas coisas, você fazer política dependendo do que você escreve. Era MDB, mas o Quercia me nomeou diretor. E vou te falar, independente de questão político-partidária, um dos melhores patrões que eu já tive na minha vida. Sim. Nunca vi alguém para cumprir palavra, assim, o que ele falava. O pessoal de política diz isso. Política eu não sei porque eu nunca tive relação política com ele, mas profissional. Eu tinha 250 repórteres sob o meu comando na redação. Eu tinha 50 repórteres fotográficos. Então, ele valorizava muito. Valorizava. Porque ele tinha sido repórter. Exatamente. Então ele sabia. Começou a fazer exatamente. E o jornal não tinha esse negócio de alisar para ele, não, viu? Sabe que eu fiquei, nos primeiros 5 anos, escrevendo editorial do Diário Popular, que é a opinião do jornal, e ele não sabia quem eu era. Ele cruzava comigo no elevador, boa tarde, bom dia, porque ele sempre foi muito educado, sim, mas ele não sabia quem eu era. Eu escrevia a opinião do jornal dele. Então o pessoal brincava na redação, porque em cima do editorial havia escrito opinião do diário. Eles falaram, devia ser a opinião do Joaquim, porque o Joaquim ele fala o que ele pensa nisso aí. E nunca tive... Um dia o Quercia me chamou na sala dele para eu escrever um editorial. Eu falei, agora vem a cobrança. Deixa eu brincar 5 anos de ser jornalista, agora vem... Aí ele me pediu um editorial. Você pode... Meio constrangido. Você pode fazer um editorial? Eu falei, claro. O senhor manda... Eu sempre chamei de governador, ele já não era mais governador, mas... Quem foi rei nunca perde a majestade. Exatamente. Governador, o senhor manda. Ele falou, eu preciso de um editorial que vai ser lido amanhã no Senado e que critica o excesso de carga tributária sobre a folha de pagamento. É a coisa mais óbvia do mundo. Deixa comigo, já está pronto na cabeça. Quer dizer, ou seja, nem precisava pedir isso, era só determinar, mas ele sempre teve essa postura correta, ética, de comandar o jornal. Eu lembro de uma das reuniões, quando eu já assumi a diretoria, e ele falando, poxa, seria mais fácil o Estadão me elogiar do que o Diário Popular, né? Eu falei, mas aqui a gente não está para elogiar ninguém, a gente está aqui para falar o que acontece. E ele tinha realmente aquela tradição como profissional, aquilo que você falou, você que conheceu a história dele, como repórter, com microfone, fazendo aquelas coberturas lá, vereador. Mas olha, depois ainda só para concluir a trajetória, tranquilo. Eu saí em 2001, quando a Globo comprou o Diário Popular, né? Fiquei ainda durante 7 meses fazendo a transição. Tive algumas reuniões com o João Roberto Marinho, que falou do projeto do pai dele. Tive algumas brigas com o Merval Pereira, com o pessoal, porque eles queriam mudar o nome do jornal e eu não me conformava. Eu lembro de uma reunião no Rio de Janeiro que estava com o Merval Pereira, Ali Câmbio. O Ali, na época, era diretor do jornal O Globo. Hoje era diretor da televisão. Mas geral, era só da TV.
o Alicame, o Rodolfo Fernandes, que infelizmente já nos deixou, sobrinho do Melhor Fernandes, que era editor-chefe do jornal, do O Globo. Mais o Renato Maurício Prado, que era diretor do Extra, e vários diretores que eles chamam de Vênus Platinada do grupo. E o Vasconcelos queria convencer a todos a mudar o nome do jornal. Eu falei, mas o jornal tem 116 anos de história. Um jornal que nasceu para combater a escravatura. Um jornal que não aceitava anúncios de escravos. Né? E tem toda uma tradição. Vende como nunca. E vocês querem mudar? Ah, mas é que popular é uma coisa que o povão não compra produto, o anunciante não quer anunciar em jornal popular, São Paulo tem Folha de São Paulo, tem Estado de São Paulo, a gente quer ter Diário de São Paulo. Vocês vão fazer bobagem. Eu lembro de uma menina chamada Ana Paula, que era financeiro das organizações Globo, e ela perguntou nessa reunião, eu lembro da figura, porque era uma moça muito bonita, estava grávida, ela tinha um barrigão enorme, já dava para dar à luz. Ela falou, gente, espera aí, nós não vamos ficar com o prédio, porque o prédio vai ficar com o acionista que vendeu o jornal, que o Quercia transformou no Hotel Jaraguá, está lá até hoje. Está lá até hoje, o Hotel Jaraguá. A máquina está financiada, nós vamos pagar $800 mil de prestação por mês, que é a impressora, que está lá até hoje também, está em Osasco hoje. Os profissionais, se a gente quiser, a gente troca todos ou não troca. Sim. O sistema a gente tem que trocar para nos adaptarmos ao sistema da Agência Globo, trabalhar com material da Agência Globo. E agora vocês querem mudar de nome. Afinal de contas, nós pagamos 195 milhões no quê? Mas eles mudaram. E, infelizmente, eu escrevo hoje no Caderno Bom Dia do Diário de São Paulo. Já li, já. Gosto muito deles, mas o jornal não é nem sombra do que era há 15 anos. Aliás, o jornalismo impresso não é sombra. Hoje o jornal que vende mais em São Paulo vende 40 mil exemplares em banca. A gente vendia 300 mil. Nossa. É muita coisa, né? Então, isso é uma coisa interessante, é aquilo que nós estávamos falando, você tem uma experiência, uma história maravilhosa, e essa experiência. Você citou o Milor Fernandes, Enfio, que você conheceu, Jaguar e Ziraldo. Esses são cartunistas que realmente tiveram um papel na nossa contra o militarismo. Aí você pega o jornal lá na França, agora recente, o Charlie Hebdo, com aqueles cartunistas que também estão protestando. Mas eu te pergunto, qual é esse limite da imprensa? Por exemplo, você pega, tem um limite dessa agressão que eles mesmos semearam, você semeia um aspecto religioso. E esses limites, como é que você vê isso com a tua experiência? Pois é, eu diria, até parafraseando um velho programa da TV Tupi, que dizia que o céu é o limite. No caso, sem querer fazer trocadilho com a desgraça dos profissionais do Charlie Hebdo, o céu foi o limite para eles. Mas é o seguinte, você falou do Enfio, eu tive uma passagem com ele fantástica. Em 1978, eu participava do 2º Congresso Estadual dos Jornalistas de São Paulo, no Sindicato dos Químicos. E houve uma proposta colocada em discussão, queria se aprovar a exigência do diploma profissional para chargistas, ilustradores e diagramadores. Eu, embora já fosse formado em jornalismo, embora eu tenha sérias críticas à escola de jornalismo de uma forma geral, acho que dificilmente hoje uma faculdade de jornalismo forma um jornalista. É a mesma visão que eu tenho. Mas isso eu já tinha naquela época, porque eu fui o último repórter estagiário registrado em carteira, em 1978, porque eu ainda estava terminando a faculdade. A partir de 79, por uma ingerência e uma pressão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, proibiu-se o estágio. Hoje, estudante de jornalismo é proibido de estagiar. Aí eu pergunto, como é que o cidadão vai adquirir uma formação, uma vivência, se ele não pode estagiar? Qualquer outra profissão você tem estágio. Estágio profissional supervisionado. O pessoal fala o seguinte, mas aí tem exploração de mão de obra. Na época, eu era estagiário, tenho lá meu primeiro registro no Diário Popular como repórter estagiário, mas eu ganhava o mesmo que um repórter normal, um repórter já formado. Eu só era estagiário porque ainda não tinha ainda o meu diploma.
Eu me levantei contra essa questão nesse congresso, e aí o pessoal olhando, o que é esse moleque aí, né? Naquela época eu tinha 20 anos, falando um monte de coisa. Eu saí de lá, fui até o apartamento do Enfio, em São Paulo, com um amigo, que tinha amizade com ele. E falamos, Enfio, você precisa interferir, porque o Enfio não tinha se formado em nada. Ele foi um dos maiores gênios dos cartoons no Pasquim e onde ele trabalhou. Ele foi lá, já meio doente, e fez a defesa de que se não se aprovasse essa proposta no Congresso Estadual de Jornalistas. Porque não tinha cabimento. Não tinha. Não tinha cabimento. Hoje se fala do controle da imprensa, de uma certa forma. Eu vivo sendo convidado por amigos meus para participar de reuniões, de conselho, Então, mas essa coisa toda. e esse controle? Fala um pouco a respeito disso. Qual é a sua visão? Porque esse formato novo, e aí a gente tem que falar um pouco no Egito. No Egito você teve uma grande revolução que foi ali contra o militarismo, que através das redes sociais, e isso houve uma grande mobilização, como aconteceu e está acontecendo na China. E isso não tem mais controle. Hoje todo mundo tem uma plataforma de informação. Eu te pergunto, a internet hoje, ela é a nova revolução da sociedade em forma de democracia, onde isso dá mais poder para o povo de ação e de mobilização, na sua visão? E aí eu te faço outra pergunta também interessante, porque as redes sociais hoje, elas têm uma forma de unidade, tá? E quando eu falo de controle, e você vai falar a respeito disso, quando a gente fala de controlar isso, o site Wikileaks está lá, ele está falando com o mundo inteiro, está levando informação, e você sabe dessa questão. É a nova revolução hoje, a informação? Olha, eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que a internet foi a grande revolução da humanidade, né? A última grande revolução da humanidade. O acesso à informação, a facilidade, a rapidez com que você se comunica é impressionante. Querer controlar isso, eu acho que é um desafio muito grande. Eu vejo como impossível. Os grandes ditadores tentaram controlar, a gente vê isso na Coreia do Norte, na China, em Cuba, essas coisas todas. Não vejo como você conseguir controlar. Agora, engana-se quem entende que a internet também seja um território livre de qualquer fiscalização, de qualquer sanção, de qualquer represália. Sim, aí você tem até o marco regulatório. Marco regulatório, todas essas... Mais do que isso, quer dizer, é óbvio que quando você tem acesso a uma ferramenta, um instrumento que te permite comunicar-se com o restante do planeta em tempo real, isso te exige também uma dose de responsabilidade muito grande. Alguém vai ditar as regras de como deve ser essa dose de responsabilidade? Eu acho impossível. Mas eu acho que a sociedade ela vai, aos poucos, tendo que se adaptar a isso. E vai caber a quem se utiliza desse tipo de informação que chega através das redes sociais. Ela vai ter que filtrar. Saber o que está vendo, saber o que é sério e o que não é sério. Porque acreditar em tudo que aparece na internet é uma sandice. Porque na realidade você vai na fonte, você tem que buscar a fonte. Porque na grande realidade você tem essa informação de velocidade, mas na grande realidade você vai nas fontes reais de informação. Onde nós estamos falando de... Hoje, por exemplo, você acorda de manhã, você pega um blogueiro lá e lança alguma coisa. Então, essa é a grande preocupação dessa disseminação, dessa falta de controle. Agora, nesse aspecto, vamos falar um pouco que você tem maturidade e experiência para isso. Como que você vê a questão da revista Veja? A revista Veja, que divulga, tem uma fonte segura que você conhece, tem trabalho. O que eu quero te falar é o seguinte, a informação ela sai vamos falar da plantação. Só que quando ela chega ao mercado com vários rótulos. Tá? Então, como é que se fazer essa checagem? Porque na década de 90 a Veja serviu, e você sabe o que eu estou falando, que foi o impeachment do Collor.
né? E agora, a Veja não serve com essa informação? E aí entra esse choque da questão. Como que fica a imprensa nisso? Eu queria que você falasse dessa sua visão geral a respeito dessa essência. O que está tendo? É um jogo de poder, né? Que nós não sabemos o que acontece, e a gente tem que estar esclarecendo. O meu programa realmente tem essa finalidade, e você tem toda a experiência a respeito disso e com a sua visão de vida, maturidade e profissionalismo. Eu não limitaria só essa análise à revista Veja. É lógico que a revista Veja ela é emblemática, sim, até porque ela virou assim o pomo da discórdia, né? Os petistas odeiam a revista Veja, e quem é contra o PT e contra o governo adora a revista Veja. Eu não iria nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Da mesma forma, eu analisaria o jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalhei, eu tenho amigos e profissionais muito sérios que trabalham no Estado de São Paulo. Eu citaria um diretor de conteúdo, que é meu amigo Roberto Gazzi, aqui de São Caetano, trabalhou comigo no Diário do Grande ABC, foi meu subeditor de política, né? Hoje é um dos grandes chefões aí da imprensa, que tem uma visão avançada, um homem bastante inteligente. A Folha de São Paulo, outros jornais, o Globo mesmo. Eu trabalhei dentro de alguns desses veículos e eu discordo frontalmente quando eu vejo jornalistas que eu até sempre respeitei e que eu tenho uma admiração, né? O Paulo Henrique Amorim, o Luiz Nassif, atacarem de uma forma até virulenta a grande imprensa e chamar de PIG, que é o partido da imprensa golpista, mas ao mesmo tempo eles usam de algumas ferramentas para eles também tentarem dar outro tipo de golpe na informação. Eu diria o seguinte, não tem santo nessa história. Eu não diria que a família Tivita, que é proprietária da editora Abril, e que sempre fez um jornalismo de altíssimo nível com a revista Veja. E aí eu falo da revista Veja, dirigida pelo Mino Carta, sim, que hoje ataca a Veja de uma forma violenta através da sua carta à Capital. Eu falo de uma revista Veja dirigida pelo Augusto Nunes, que é um grande jornalista. Joaquim, eu vou chamar um pequeno break. Você sim, mais do que ninguém sabe como é que funciona. Claro. Eu quero você comigo no 2379-4733, um bate-papo gostoso. Eu quero a sua pergunta. Estou falando aqui com ele, jornalista, colunista, uma experiência, um monstro da informação, com todo respeito. Está aqui comigo Joaquim Alessi. Voltamos já já. Não saia daí. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil.
faz. Basta esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu estou batendo um papo aqui a respeito do papel da imprensa na política. Está aqui comigo Joaquim Alessi, jornalista, colunista, uma grande experiência, já falou toda a da Estamos aqui discutindo isso com bastante clareza. E eu quero a sua ligação no 2379-4733. Nós estamos falando dessa questão aí eu falei do papel da revista Veja, né, como também um grande veículo de comunicação, teve o seu desdobramento na história. Eu queria que você desse essa continuidade, né, nessa sua visão e experiência. Então, eu estava falando da revista Veja, dirigida pelo Mino, pelo Augusto Nunes, depois pelo Mário Sérgio Conte. Né? Você pegar, por exemplo, todo mundo com trajetória de esquerda. O Mário Sérgio eu conheci no movimento estudantil em 76, 77. Mário Sérgio Conte era líder de uma facção do movimento estudantil chamada Liberdade e Luta, a famosa Libelu, que era da Quarta Internacional Trotskista, da extrema esquerda, desculpa, junto com o Paulinho Moreira Leite, essas coisas todas. Agora, hoje o pessoal dito de esquerda ataca, por exemplo, esses jornalistas, esses veículos de comunicação, dizendo que eles estão a serviço de um golpe contra o governo, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo governo não deixa de anunciar, por exemplo, numa revista Veja. Você pega a Veja, todo final de semana, tem páginas e páginas ali de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, ou seja, deve reconhecer alguma força como veículo de comunicação. Eu vou até falar, se eu fosse fazer uma análise técnica, eu particularmente não gosto muito da forma do jornalismo atual da Veja, porque eu vejo o texto da Veja como mais interpretativo do que informativo. Então o texto, todos os textos, principalmente políticos, eles são extremamente editorializados. Ou seja, eu não pego a Veja, porque não me interessa saber a opinião da Veja, me interessa saber a informação. Quando eu percebo que o texto está muito comentado e pouco informativo, ou a Veja tem se especializado nos últimos tempos em requentar informações. Pega informações de 3, 4 anos e vai sempre repetindo. Um caso que eu conheço particularmente bem, que eu vejo que eles fazem isso com uma certa frequência, por exemplo, é o caso do Celso Daniel. Às vezes você vai ler a Veja, eu não diria que é por má fé ou não, porque eu não estou lá dentro, não sei qual é o interesse que move aquilo. Mas é puro requentamento. Então eu não gosto do estilo. Entendi. Mas eu não diria que, e jamais defenderia qualquer medida que cerceasse a liberdade de imprensa. Mas é aí que está. Então o poder econômico ele dita a imprensa, na sua visão? Eu não acredito que dite, não, porque eu já dirigi jornal há muito tempo, e, por exemplo, o jornal que eu dirigia, que era o Diário Popular, sim, você estava eu estava até conversando um dia com o pessoal do mercado publicitário. Eu, sem querer, acabei tendo contato com uma sobrinha do João Elias Sobral, que foi o grande publicitário das Casas Bahia. Sim. Era o diretor da Interjob, a agência de publicidade, que era, na verdade, do Samuel Klein, mas como ele não podia ser dono de agência de publicidade, ele transferia isso. E a Casas Bahia compravam páginas e páginas, por exemplo, do Diário Popular todos os dias. E eles queriam determinar onde é que os anúncios iriam sair e que matérias. Não, peraí. Era eu, enquanto diretor de redação, que falava onde a página saía. E por que saía? Por quê? Porque era um jornal, que eu disse no começo, que dependia mais de banca do que de anunciante. Então, o poder econômico, ele pode em determinados veículos que não têm personalidade. Mas eu duvido que você compre um viés editorial de uma Folha, de um Estadão, de uma Veja, com todo o volume de dinheiro que você puder colocar ali. Você não muda a linha editorial. Então, e aí quando a gente pega na questão do que ocorreu lá em frente à revista Veja, colegas jornalistas, um veículo grande de comunicação que você conhece, o que você acha? Você acha que isso eles erraram a mão, é uma briga
pessoal, é uma questão política de uma história que começou lá atrás, que você conhece bem, no Colégio Sion? Como é que é a sua visão nessa questão? Não, virou uma questão político-partidária, ideológica, né, que não tem o menor cabimento, não tem a menor possibilidade de você admitir esse tipo de ataque, seja de um lado, seja do outro. Assim como, por exemplo, eu não consigo admitir, por exemplo, uma emissora de rádio ter comentaristas políticos que fiquem no seu comentário convocando a população para manifestação de rua. Não é o papel do comentarista político. Ele pode até ter esse posicionamento, ele pode ir à manifestação, ele pode falar contra o que ele quiser, mas na hora que ele está à frente de uma câmera, de um microfone, de um veículo de comunicação que é concessão pública, e quando eu digo que é concessão pública, não é que ele deva ser controlado pelo poder público, muito pelo contrário, mas ele é um veículo que deve prestação de contas à sociedade. Não cabe ao comentarista, ao analista, fazer do seu espaço proselitismo político, de lado nenhum, nem para ser a favor do governo, muito menos para ser contra e por aí afora. Então, esse tipo de coisa não dá para admitir. Muito bom, eu estou conversando com ele, jornalista, apresentador de televisão, e aqui vai a participação, olha aqui, muita gente já ligando. José Maria de Albuquerque, Santo André, um grande abraço para você, um grande líder, presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil e da Madeira Zé Maria de São Caetano. Manda um abraço para o doutor Cristiano, um grande abraço para você e toda a sua família. Tenho orgulho de ser amigo do jornalista Joaquim. Grande amigo. Ele é o amigo que me deu uma meia para ir no shopping. Bacana. Parabenizo o programa. Grande abraço para você. Manda um abraço para ele aí. Zé Maria tem história no movimento sindical, aí está lá no Sindicato da Construção Civil de São Caetano do Sul. Tem uma militância política que eu conheço de há muito tempo. Abração, Zé Maria. A gente precisa gravar aquela entrevista que a gente combinou. Você precisa falar mais no programa, tá? Já vamos marcar aí e ficar agendado. Vamos a mais uma participação aqui. A Olga Maia, da cidade de Diadema. Cidade de Diadema sempre comigo, um grande abraço, assídua espectadora do programa. Gosto muito das entrevistas. É muito importante discutir o papel da imprensa para informar e esclarecer o povo. Parabeniza a presença do jornalista Joaquim e ao doutor Cristiano. Um grande abraço. Manda um abraço aí para a Olga de Diadema. Que tá te Obrigado, Olga. Um abraço. Mas olha aqui, 91% dos brasileiros acreditam que a imprensa ajuda a combater a corrupção ao divulgar escândalos que envolvem políticos e autoridades. 15%. Como é que é? 91% dos brasileiros acreditam que a imprensa ajuda a combater a corrupção ao divulgar escândalos que envolvem políticos e autoridades. 97% acreditam que a imprensa tem o dever de investigar e divulgar esses problemas e concorda que a imprensa livre é fundamental para o funcionamento da democracia. Fala um pouco a respeito disso, Joaquim. Não, isso eu não tenho a menor dúvida, não dá nem para contestar um índice, né, quando você fala que 97% das pessoas entendem dessa forma. Eu entendo também que o papel da imprensa, nesse caso, mais do que simplesmente divulgar as informações que chegam, é investigar. E investigar exige um trabalho de reportagem, que eu já citei o Josemar Gimenez aqui, chamava os repórteres de cão farejadores. Então, cães farejadores, né, no caso. E realmente o repórter, e cada vez menos a gente tem repórter com essa habilidade, né? Hoje o repórter acha que dá para levantar matéria por telefone, dá para levantar matéria por internet, tem alguma dúvida, bota no Google ali, acho que o Google sabe de tudo. Esse é um grande risco da internet, porque eu já estou cansado de pegar informação completamente errada. Tem um site, principalmente aquele Wikipédia, tragédia aquele treco lá, porque as pessoas é que vão abastecendo de acordo com aquilo que elas querem colocar, e o que eu já peguei de informação errada naquele negócio não tem cabimento. Então, o Google é importante? É importante, mas desde que você saiba, como você disse, identificar a fonte da informação, né? Tem credibilidade? Tem. Então tem que buscar. E outra, o repórter, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu estava escrevendo a minha coluna para o Diário de São Paulo,
eu recebi um release, né? Release é um material de imprensa que a assessoria manda para os jornalistas para abastecer de informações. De um grande jornalista da região, Humberto Pastore, que é assessor de imprensa da Cúria Diocesana de Santo André, e um jornalista muito sério, muito responsável. E ele mandava um release falando da Missa dos Trabalhadores, que vai acontecer dia 1º de maio, na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, que já é tradição. Sim. E falava de uma questão da pastoral operária e colocando uma posição claramente contrária a esse projeto de lei da terceirização, que ontem à noite recebeu a aprovação final na Câmara dos Deputados. Câmara, agora vai para o Senado. Depende de sanção presidencial, essa coisa toda. E o release colocando assim, uma posição frontalmente contrária à terceirização. Eu poderia simplesmente ter publicado isso dizendo o seguinte: a igreja também é contra a terceirização. É contrária à terceirização. Mas eu fiquei na dúvida e mandei um e-mail de volta para o meu amigo pastor dizendo o seguinte: essa é a posição oficial da igreja? Ele respondeu com aquele jeito dele. Ele tem até uma formação teológica, meio de padre, calmo, né? Tranquilo, sereno. Eu não diria isso. Eu diria que pode ser a posição da pastoral operária e não da igreja. Até porque a igreja, ela é composta por homens e eles têm várias posições diferentes. Ele até citou uma figura de linguagem que eu achei muito legal. Ele falou assim: diria que a igreja é um armário cheio de gavetas e quando você vai abrindo, você vai descobrindo coisa nova, coisa diferente. E tem posicionamento. A gente vê aí o Papa Francisco, que está fazendo uma revolução na Igreja Católica com o seu posicionamento claro e franco e a sua forma de falar. Sincero, né? Sincero. Eu sou fã do Papa Francisco, acho ele está, inclusive, revitalizando a instituição. Agora, só para eu concluir, quando ele me colocou isso, eu simplesmente relatei. Quem leu a minha coluna hoje viu. Vai ter a missa, a pastoral operária pensa isso, a pastoral operária. Se fosse um jornalista mais afoito e que não se preocupa em checar a informação, diria assim: a igreja é contra o projeto de lei da terceirização. E não é. Então, você precisa tomar cuidado ao divulgar uma série de assuntos. Então, e aí quando você entrou num tema que é interessante, isso, falar sobre essa questão da terceirização, você tem divergências políticas muito claras. Com a sua visão, você parte do trabalhador, vem a essência do trabalhador, você tem a força sindical e você tem a CUT. 2 pontos. Quais são então esses interesses? Um fala que é bom e o outro fala que é ruim, de grosso modo. E aí como é que fica o trabalhador que nos assiste? Até para esclarecer. São 2 forças políticas que veio ali da mesma essência, tem a mesma visão, vai agora para o Senado para estar fazendo essa grande discussão. Então, e aí, como é que você vê essa na sua questão, daquilo que você recebe de informação, até dentro dessa colocação sua do colega do Humberto Pastore? Aliás, um grande abraço para você, viu, Humberto? O Humberto é uma pessoa fantástica. Magnífica. Agora, eu diria o seguinte: infelizmente, transformaram esse debate da terceirização num debate de quem é contra ou a favor do governo. Então, ninguém se dá o trabalho de ler o projeto de lei. Você é um brilhante advogado, sabe muito bem. A gente citou o Dr. Fábio Picarelli, que também é mestre na área trabalhista. O projeto ele é complexo, ele não é muito simples. Ele envolve determinados pontos. A discussão ali não pode ser político-ideológica, ela tem que ser técnica. E eu já vi eminentes advogados trabalhistas divergirem sobre isso. Eu recebo material direto de advogado que é a favor, advogado que é contra, e cada qual tem o seu arrazoado ali, as suas explicações, o seu entendimento, que eu mesmo às vezes fico em dúvida. Eu falo, poxa vida, esse advogado é conceituado, tal, não sei o que, ele é contra, e apresenta vários argumentos. Eu falo, então eu sou contra o projeto. Esse advogado é a favor, e apresenta determinados argumentos, eu sou a favor. Eu vou te falar, eu não consegui formar uma posição, porque eu tentei buscar o equilíbrio aí na coisa. Eu digo o seguinte: a terceirização, ela existe. Você tem 13 milhões de trabalhadores no Brasil terceirizados, que hoje não tem proteção legal, ou tem uma proteção legal capenga, em função de a legislação não estar regulamentada. Aí, nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com o Paulo Scaff, com o Paulinho da Força,
que a CUT do outro lado vem e chama de traidor. Exatamente. Aí você traz também esse trabalhador, tira ele a margem, abre aspas, fecha aspas, dessa margem, e coloca ele também como um ator principal, como trabalhador. Eu acho que essa é a visão, guardadas as devidas proporções, também na visão que você coloca, que eu até quero que você conclua a respeito disso. Agora também não posso concordar com uma visão do outro lado. Outro dia eu ouvi meu amigo Fábio Panunzio na Rádio Bandeirantes, trabalhei com ele, dizendo o seguinte, não, essa terceirização vai custar mais caro para as empresas. Não. Eu nunca vi empresário apoiar um projeto que vai aumentar o custo. Então, já me coloco um pé atrás dizendo o seguinte, se a Fiesp está apoiando até com campanha na televisão, com várias inserções. É a força da mídia. A força da mídia. Se o empresariado tem tanto interesse, é porque, no mínimo, ele vai reduzir o custo. Né? Se ele vai reduzir o custo, essa conta vai sobrar para alguém. Então, eu não consegui formar uma opinião porque eu não queria entrar nesse debate, de ser a favor ou contra o governo. Porque senão... É um debate bobo, não tem sentido. Exatamente, eu acho que isso é a questão, porque senão a gente entra em detalhes, filigranas jurídicas aqui e ali, mas essa é a nossa finalidade, é trazer essa discussão, colocar esses pontos de vista, que essa é a nossa finalidade como profissional, eu como jornalista, você também como advogado, eu acho que essa é a finalidade, é a gente trazer realmente a baila e discutir esse tema. Mas eu achei interessante que a forma que se dá a notícia também, e você sabe muito bem disso, o âncora ele tem uma responsabilidade, porque ele tem credibilidade. Agora, você acha que nós estamos saindo daquela fase do jornalismo polêmico, ou do profissional polêmico, aquele que realmente ele quer criar um atrito? Olha, eu não sei se a gente está saindo ou não, porque eu vejo cada vez mais aí televisão, esse tipo de jornalismo que eu já falo de antemão, eu não gosto. Esse tipo de apresentador que fica gritando na frente da tela, que fica chamando os outros, não sei o quê. Eu, sinceramente, não tenho paciência, eu não assisto. Agora, eu acho que a melhor forma de você controlar isso é um negocinho chamado controle remoto. Eu começo a ver uma coisa assim, por exemplo, o cara está vendo o nosso programa, se não está gostando, ele tem todo o direito de tirar. Agora, não tem direito de querer que um organismo oficial, controlado por não sei quem, nomeado por não sei qual partido, venha dizer, você pode estar na televisão, não pode estar na televisão. Aí é absurdo, aí é ditadura. E nós brigamos tanto tempo. Eu falei do movimento estudantil de 76. Eu participei de tudo isso. Nós brigamos tanto para restabelecer o Estado de Direito Democrático nesse país que não dá para pensar em ditadura. Do outro lado, você vê gente que vai para essas manifestações pedir a volta de regime militar. Quer dizer, algo que não tem o menor sentido. Não tem, mas aí que está. É um exercício... Mas também respeito a democracia. Não, claro, é um exercício da democracia. Agora, quem municiou tanto a imprensa assim? Fomos nós mesmos, porque nós temos o título de quarto poder. É um quarto poder? Eu desconfio disso. Olha, sinceramente, e como eu disse, já falei da minha carreira aqui, e num determinado momento eu fui diretor de um dos maiores jornais desse país, um jornal que tinha um peso muito grande, e nunca me senti tão poderoso assim não, sabe? Eu acho que alguns proprietários de veículos de comunicação passam até essa impressão. Até para ser bem aceito pela sociedade, até para ter um status, até para ter um prestígio. Eu não vejo esse poder todo que se fala da mídia, que se fala da imprensa. Eu acho que ela tem um papel importante dentro da democracia. Mas não a ponto de mudar ou determinar destinos, essa coisa toda. Hoje não tem mais, já teve. Eu falei do Jorge Miranda Jordão, e ele sempre me contava uma história de quando o Samuel Weiner foi criar a Última Hora, ele criou a Última Hora a pedido do Getúlio Vargas. E o Getúlio o chamou e disse assim, o judeu, aquele jeito do Getúlio, de falar, você vai montar um jornal. E o Samuel, já imaginando que ia ganhar muito dinheiro, o Samuel era mais empresário do que jornalista, falou, nós vamos montar um jornal, vamos falar bem do senhor nunca mais vai perder a eleição. E aí o Getúlio falou o seguinte, Samuel, jornal não ganha eleição para ninguém.
O jornal destrói o inimigo. Então, o papel do jornal é destruir, o inimigo, não é construir reputação. Exatamente. Isso era a visão que se tinha na década de final de 30, 40, né? Depois na volta do Getúlio em 50. Hoje mudou muito. Hoje eu vejo uma parcela considerável de jornalistas com muita responsabilidade. Eu sei que meus amigos petistas vão ficar bravos, mas eu respeito muito um jornalista como o Gerson Camarote, da Globo News. Que é um dos caras mais bem informados, mais competentes, mais sérios que eu já vi. A Cristiana Lobo. O pessoal pode falar o que for. A própria Miriam Leitão. O pessoal do PT fica bravo, porque eles noticiaram várias coisas. Mas falar mal de um William Vac, nossa, o William Vac com conhecimento, com o poder que ele tem. Uma sumidade. Então, ou é inveja de quem não consegue estar no lugar deles. Falar até que ele era agente da CIA. Ou então vira esse papo furado de jornalista que não conseguiu chegar lá. Exatamente, frustrado. E é por isso que aí eu falava isso, nós temos ainda alguns minutos, eu falava dessa questão daquela essência do jornalista polêmico, aquele que quer criar o atrito, que ele vai lá, busca informação. Eu acho que não tem mais esse formato, é aquilo que você falou. Eu acho que cada vez mais a imprensa ela tem que ter uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque eu falava do quarto poder, e isso as pessoas e o profissional ele tem que entender que quando nós estamos aqui, nós temos que transmitir com bastante equilíbrio e seriedade. Né? Em primeiro lugar, é uma trajetória da sua vida e de credibilidade. Mas, meu amigo... Então, por isso que eu já... eu tenho que cortar essa... por isso que eu não acredito no quarto poder. Porque poder e seriedade não combinam. Então, é complicadíssimo. Como é que você tem poder e é sério ao mesmo tempo? É difícil. É difícil. Meu amigo, nós estamos caminhando aí, você que entende de televisão, o tempo é seu, fica à vontade, completa o que você quiser, o que está faltando aí. Não, para mim, eu acho que a experiência de estar aqui com você, participar de um programa ao vivo, ter a grata satisfação de estar sendo assistido pelo meu amigo Zé Maria, lá em São Caetano, e tenho certeza que muito mais gente está nos vendo nesse momento, a possibilidade de falar, e deixar muito claro que eu não venho aqui para dizer essas coisas. Alguém pode, do outro lado da telinha, dizer, pô, mas o Joaquim acha que é o dono da verdade, sabe? Não é nada disso. Esse é um posicionamento que eu tenho e que pode ser mudado daqui a 10 minutos numa conversa. Porque eu acho que o pressuposto básico da democracia ou da própria inteligência é você admitir o contrário. Exatamente. E admitir ser convencido pelo contrário. Essa e é a esse essência. tipo de programa é legal porque a gente tem a oportunidade de se expressar dessa forma, sempre com muita liberdade. Meu amigo, receber você aqui para mim foi uma grande alegria e sempre uma grande felicidade. Nós falávamos, né, que a gente já estava tramando isso há algum tempo para a gente bater esse papo. Então eu quero já de antemão te agradecer, tá, por essa oportunidade. Aprendo muito com você. Não, é recíproco. Né? Aprendo muito e a gente sempre diz que nessa vida todos somos aprendizes e professores, né? Então a gente tem que ter uma visão, um foco em quem se espelhar, né? Então para mim é uma grande honra ter recebido você aqui no meu programa. A honra é toda minha. Eu quero agradecer você que esteve comigo e tem me acompanhado pelas 7 cidades e também pela internet. A sua presença para mim é muito cara. Eu quero te agradecer. O meu programa depois vai ao ar também aos sábados às 21 horas. Falamos aqui com ele, o jornalista Joaquim Alessi, ele que é colunista, apresentador, colega de televisão, também da Co-Irmão da TV Mais aqui. Enfim, um grande comunicador, um grande profissional. Como sempre faço, deixo uma mensagem. Uma imprensa séria e livre de máculas são os olhos e a voz do povo. Te espero na minha reprise às 21 horas. Um grande abraço e obrigado por você ter estado comigo.